Olá, gente, bom dia. Bom, eu tô ao vivo aqui na Paulista, né? Aqui no estúdio da Vibe Mundial. Quero dizer para vocês que no segundo bloco eu vou estar jogando ao vivo aqui para vocês. Quem quiser estar entrando pela live do Facebook da Vibe Mundial, eu só pediria a vocês que dessem seus likes, compartilhassem. Eu vou estar atendendo por lá também. A gente, para quem já conhece o programa, a gente aborda um primeiro tema, né, que é sempre sobre a espiritualidade. Eu bato um papinho espiritual com vocês. E no segundo bloco eu vou estar atendendo, né, aqui pelo estúdio, com o jogo de búzios, né? Eu trouxe o jogo aqui. Então esse é recado de mistérios, a gente quer saber sempre alguma coisinha. Então o momento é esse. Que para quem quiser estar entrando, eu só peço que compartilhem, deem seus likes, porque isso é importante pra gente, porque outras pessoas também interagem com a gente aqui, né? E ouvem alguma coisa, porque sempre é bom. A gente tá passando, eu acho que o universo tá passando um momento complicado. E uma palavra fortalece a gente, né? Uma palavra de força, de otimismo. A espiritualidade é assim. Quando a gente vai abraçando a espiritualidade, a gente vai sentindo que a gente não está sozinho, que a gente também está sendo abraçado por ela, né? Esse é o intuito do nosso trabalho. Então eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. Existem verdades que são mistérios guardados em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, versículo 25. Bom, tá chegando o Natal, todo mundo sabe, né? Já estamos pertinho. Amanhã já é a véspera. Esse dia representa muito para muita gente, né? Porque Natal é família. E Natal é o nascimento de Cristo, é o amor, né? Como a gente sempre diz, que a fé nos une. A fé também faz com que a gente não fique só. Mas não é bem assim que a vida acontece. Muitas vezes a gente tem problemas familiares. Muitas vezes nós somos cercados de situações onde a gente fica dolorido, fica machucado, né? Existem aí as problemáticas familiares, que é a primeira prova, né, que a gente não consegue modificar na vida. Quando a gente nasce, a primeira prova é a família. Nós temos a família, se você olhar por um lado, nós temos a família como um grande positivo, né, uma coisa boa, né, aquela coisa do amor, e nós temos a família por um outro lado, que é o lado onde há preocupações, há situações de rejeição, há situações que muitas vezes a gente não consegue entender, muitas coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, situações de mágoas que às vezes as pessoas guardam da família, né? Então nós temos que saber lidar, porque muitas vezes a gente não consegue tirar de nós a família. A família, você pode até se afastar da família, mas você não consegue tirar de dentro de você o elo, porque você vai levar pelo resto dos seus dias o nome do pai, o nome da mãe na sua carteira de identidade, muitas vezes. E muitas vezes esse elo sanguíneo é um elo ancestral, gente. É um elo que, quando a gente fala de ancestralidade, espiritualidade, a gente já está falando diretamente da nossa família, do nosso nascimento, da nossa raiz, né, de vida. Então a gente precisa entender que muitas vezes não sai como a gente gostaria, não é um conto de fadas, a família, né? Às vezes tem mães aí hoje sofrendo, porque às vezes um filho está nas drogas, está na bebida, às vezes uma filha não consegue ficar bem, né? Não fez às vezes um bom casamento, a mãe fica triste porque ela sempre quis o melhor, ela fica um pouco decepcionada, né? Mas a gente precisa saber lidar com tudo isso, porque essa primeira provinha que a gente tem na nossa vida, a gente tem que tirar nota alta, nota 10, porque a gente está aqui, nesse plano, para essas provações. E sem você entender, você já está sendo provado, né? E sem você entender, você já está na sua prova de vida, que é aquela onde você se sente muitas vezes rejeitado,
que é aquela onde você se sente muitas vezes, é como se você também achasse que todas as pessoas são ingratas com você, porque você ajuda, você está sempre ali, e você não tem aquele amor que você merece, o amor merecido. Então a gente precisa entender que muitas vezes isso a gente passa na vida para o nosso crescimento. E a espiritualidade faz com que você cultue o melhor que tem dentro de você. Mas para isso você precisa entender o que está à sua volta, o que está acontecendo com você. Porque muitas pessoas, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque muitas vezes a gente demora muito para a ficha cair. E como a gente tem visto aí hoje, muitas mortes acontecendo, né? Muitas coisas acontecendo, os hospitais realmente estão cheios, a gente está passando, o planeta está passando por um momento que a gente não consegue entender, mas isso é plano de Deus também, né? A gente precisa saber que nada acontece por um acaso. E isso não está acontecendo por uma coincidência qualquer da vida. Isso está acontecendo para que a gente coloque a mão na consciência. Talvez isso venha para modificar muitas pessoas. E muitas pessoas não conseguem ser modificadas tão fácil, nem sabendo que nós estamos aqui numa passagem, nem sabendo que você vai passar por aqui e não vai carregar nada desse plano. A gente não leva nada, gente. A gente não leva absolutamente nada. Levamos o que construímos em cima do amor de Deus. E levamos as nossas atitudes boas. É isso que a gente leva. Porque dinheiro, milhões, né? Milhões, essa corrupção danada que a gente vê no mundo, isso tudo que a gente está vendo, até parece que eles estão enganando aos olhos de Deus. A gente vê tanta gente, até mesmo religiosa, né? Que podia mostrar uma diferença tão grande num momento tão difícil como esse. Então a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que muitas vezes essas provas que a gente passa são provas que podem... Muitas vezes a gente passa por umas situações que nós precisamos rever, né, na nossa vida. Nós precisamos olhar um pouquinho para Deus, porque eu já vi pessoas, e muitas pessoas que passam uma vida lamentando que não tiveram a família que gostariam de ter, que vivem sozinhos, né? Que não estão, que Deus não olha mais para essas pessoas, né? Eu já vi muito isso. A pessoa chegar e falar, não, mas Deus esqueceu de mim, porque a minha família também não olha para mim, parece que eu vim com uma cruz, que é a minha família, né? Tem pessoas que acham que a família é um peso, tem pessoas que não conseguem se relacionar de jeito nenhum com a própria parentela, o próprio sangue. Mas a gente precisa saber que nós estamos numa prova. E essa prova a gente precisa passar pelos karmas, pelas dificuldades, pelas tristezas, pela rejeição, pela ingratidão. Muitas vezes a gente precisa passar por isso, para que a gente possa compreender que a gente veio para uma missão. E é uma missão de combate, é uma missão de você olhar para você, tentar entender e transformar, fazer com que isso não te machuque tanto, fazer com que você saiba lidar com a tristeza, com as decepções. Olha, gente, a vida muitas vezes não é aquilo que a gente gostaria que fosse. A vida muitas vezes não é da forma que a gente pensa que a gente pode escrever a nossa história. A nossa história é escrita pelas atitudes que a gente toma. A nossa história é escrita pela forma como a gente conduz a nossa vida. Não por aquilo que você acha que está vivendo no momento. Não por um momento difícil, né? Porque muitas vezes você está vivendo aí um momento que você fala assim, nossa, mas será que eu vou me superar? Será que eu vou superar esse momento? A gente precisa entender que nada é por acaso nessa vida. A gente passa por essa vida muito rápido, né? E as nossas provas, elas dependem de nós, das nossas atitudes, né, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acredita. A gente precisa, muitas vezes, porque as pessoas falam muito de fé, falam muito de Deus, mas quando estão nas provas, elas esquecem de tudo isso, né? A gente está acostumado a ver as pessoas esquecerem
esquecerem totalmente dos grandes princípios da fé. Porque a gente, quando rejeita alguma coisa, quando a gente não aceita, ou quando a gente briga com alguma coisa que foi imposta por Deus na nossa vida, a gente pode ter sérios problemas. Um deles é a mágoa, um deles é a decepção, e você vai carregar isso pelo resto da sua vida. A gente precisa entender que algumas provas, algumas coisas independem de nós, independem da gente, né? A prova da família é uma delas. A gente, para praticar o amor, para saber que... Porque as pessoas se acham muito boazinhas, muitas vezes. Ai, mas eu não mereço isso, pai Anderson. Eu não mereço a minha mãe, que a minha mãe, ela não olha para mim, eu tenho uma dificuldade de lidar com a minha mãe muito grande. Nossa, meu pai é grosso, meu pai não sabe, ele não, a gente não consegue ter diálogo. Nossa, mas como é que você, né, se sente tão bonzinho diante do mundo, da comunidade que você vive, das pessoas que você convive, se você não consegue lidar com a própria prova que está dentro de casa, com as dificuldades que você está passando, de se relacionar com as pessoas? A vida nunca, ela vai ser somente amor, né, alegria. A vida nunca vai ser somente aquilo que você acha, que você consegue transformar, que você consegue, num piscar de olhos, você consegue modificar. Não. A gente precisa aprender a conviver com alguma coisa. E muitas vezes aprender a conviver com as diferenças, ou aprender a conviver com as dores, com as chagas do mundo, é difícil. Porque a gente vê muitas pessoas lamentando, né? Então, quando a gente fala de Natal, né? A gente fala de família, fala de presentes, né? Trocas de presentes. Muitas pessoas falam, nossa, pai, já vai começar a falsidade no final do ano, né? Quando chega Natal é uma falsidade só. Não é isso que a gente tem que... A gente não pode ter isso como falsidade. Nós não podemos ter a nossa família como sendo... Porque você faz parte daquela ancestral, você faz parte daquele DNA. Você tem aquele DNA nas suas veias. Você não pode rejeitar o seu nascimento. Você não pode rejeitar aquilo que Deus colocou, sem você escolher. Ele escolheu por você e disse, olha, meu filho, eu vou te dar essa prova. E quero que você consiga passar bem por essa... Porque Deus sabe, conhece todas as coisas. A espiritualidade não é cega, gente. A espiritualidade não é cega. Deus enxerga a gente muito, porque conhece, né, o nosso íntimo, conhece a nossa alma. E a gente vem com essas provas. A gente precisa saber lidar bem com as provas. Porque é muito comum as pessoas chegarem, até mesmo numa mesa de jogo, e falar assim, olha, pai Anderson, eu não aguento mais, porque eu vivo com a minha mãe, com meu pai, parece que eles não me deixam caminhar, parece que eu tô preso. Ai, tem alguma coisa negativa na minha família, parece que as coisas, eles me atrapalham. Ai, eu sinto que tem alguma coisa que me puxa para trás. É muito comum acontecer isso. Mas a gente precisa se superar. A gente não pode deixar as coisas vibrarem em negativo. A gente não pode deixar o negativo tomar conta do teu caminho, do teu destino. Ah, eu conheço muitas pessoas que as coisas não dão certo. Aí as pessoas falam assim, ai pai, não deu certo, porque eu carrego muita maldição. A minha mãe sempre me espraguejou. Meu pai, sabe, nunca me deu atenção. Então, para mim, nada dá certo, nada deu certo. Ou se as pessoas falarem, olha, pai, desde que eu nasci, a minha vida é uma bagunça. Desde quando eu estava lá, e na minha infância, a minha vida sempre foi uma bagunça na minha família. Gente, nós temos que parar de ser vítima disso. Nós temos que construir a nossa história, a nossa energia, nosso caminho, nosso destino e a nossa fé, a nossa crença. A gente precisa construir tudo isso. Nós temos que parar de ficar murmurando, olhando para trás e culpando as pessoas. Ah, minha vida não deu certo, pai, porque a minha mãe me jogou muita maldição, eu carrego até hoje. Gente, não é assim. As coisas não são assim. Essas maldições que muitas vezes a gente pensa que a gente absolve,
É porque nós permitimos absorver muita coisa ruim. Nós permitimos absorver a negatividade. Porque nós, quando a gente está firme na nossa fé, firme com a nossa mente, sem ficar olhando para trás, olhando para frente, você vai construindo a tua história. Você vai construindo aquilo que Deus permitiu que você construísse. Porque a gente está aqui por uma missão. Nós temos missões. Então você não escolhe nascer numa família pobre. Você não escolhe nascer numa família que muitas vezes tem problemas. Às vezes você tem mais irmãos que também são problemáticos, mas você não escolheu nascer. Foi uma prova que Deus impôs e que você tem que passar por essa prova bem. Você tem que conseguir lidar com tudo isso, sem sofrer, sem trazer só o negativo para você. Porque senão você vai viver com o negativo a vida inteira e não vai tirar de você. Porque família, nós não tiramos de nós. Família, você não tira de você a tua mãe, teu pai, a tua parentela. A gente não consegue tirar de nós. Porque nós vamos viver durante 50 anos que você viver, 60 anos que você viver. Você envelhecer, você vai ser filho daquela mãe, filho daquele pai. Você não vai conseguir tirar isso de você. Então, já que muitas vezes nós não temos poderes para isso, nós temos que aceitar a condição de Deus na nossa vida e saber trabalhar isso para que a gente possa para que a gente não sofra tanto, né? Você não fique tomando um veneno que só você vai se matar. Você vai tomando esse veneno, desse veneno. Então a gente precisa saber lidar com as diferenças, né, familiares, saber lidar com a dor, saber lidar com as decepções, as ingratidões. Porque às vezes você faz muito, né, dentro de casa, pro pai, pra mãe, e você fala, poxa, eu recebo tão pouco, eu não recebo nada em troca. E você fica triste, mas não pense assim, porque para você também não está faltando. Se você está ajudando, Deus está permitindo que venha para você as coisas boas. A gente, até bíblico, né? Que quando você ama o pai e a mãe, você tem a vida longa, alongada, vamos dizer assim, anos de vida, né, no seu destino. O amor pelo pai e pela mãe, ele é bíblico, né? É bíblico. Então a gente precisa entender tudo isso, porque as pessoas se revoltam demais. Eu também já vi muita gente e é muito fácil você ver, né, acontecer esse tipo de coisa. Que às vezes a família, você começa a moldar a sua personalidade na infância, junto à família. E tem pessoas que nascem com propensão a uma depressão, a uma tristeza muito grande, a uma angústia, né? Elas já nascem com essa propensão. São pessoas que têm, às vezes, até a espiritualidade, a questão da sensibilidade espiritual, a sensibilidade emocional, que as pessoas precisam buscar ajuda. E muitas vezes as pessoas culpam a família. Ai, porque minha família, ai, porque meu pai, ai, porque minha mãe, ai, porque eu tive um problema com a minha mãe lá atrás e hoje eu não prospero. Ai, porque eu tive um problema com meu pai e hoje eu me sinto assim com medo de tudo, não consigo me resolver na minha vida. Ai, gente, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de arrumar muleta para você se encostar durante a vida toda dizendo que o pai e a mãe é culpado dos seus problemas. A gente precisa se resolver, porque fica muito fácil você enxergar o outro como culpado. Fica muito fácil você enxergar o outro como um grande ser que atrapalhou a tua vida até você morrer. Não, gente, que é isso? Se é bíblico, eu não consigo entender. Se o pai e a mãe a gente não escolhe, e é bíblico, é de Deus, como é que você pode renegar? Como é que você pode culpar pelos seus problemas? Ai, porque eu tive um problema com meu pai lá atrás e hoje eu faço terapia para tirar o problema. Gente, isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Eu acho que é muito mais fácil você se resolver com você. Eu acho muito mais fácil você ter um encontro com você mesmo através da fé e olhar para dentro de você e saber que você tem força para tantas coisas. Nós somos seres fortes. Nós não somos seres fracos, frágeis.
Eu não concordo, né? E eu acho que o candomblé está comigo, porque eu não conheço no candomblé estudo que você tente modificar o outro. Eu não conheço dentro do candomblé algo que faça com que você modifique o outro através de qualquer coisa. Você só se modifica quando você mesmo quer se modificar, quando você mesmo aceita o erro que você tem na vida, alguma coisa que você está fazendo de errado. É quando você olha para dentro de você. Então eu não consigo admitir que você culpe a mãe, o pai, porque deu errado, porque meu pai me prendeu, porque minha mãe me espraguejou, minha mãe me rejeitou, ou meu pai... Gente, a gente precisa se resolver na vida. Nós precisamos ser discernidos. Porque se é bíblico, se já vem, se é imposto a você essa prova, você não escolhe, você vai ficar carregando a prova pro resto da vida, o peso pro resto da vida, falando que você foi prejudicado pela raiz, por aqueles que te deram a vida. A gente precisa muitas vezes parar para pensar. Porque eu conheço pessoas que passam uma vida inteira culpando o pai, passam uma vida inteira culpando a mãe. Pai, eu não dou certo nos relacionamentos porque minha mãe jogou tanta praga em mim, ou porque minha mãe nunca desejou que eu fosse feliz. Porque minha mãe... gente, a gente precisa parar com isso. A gente precisa se resolver na fé. Porque na fé você consegue se resolver. Às vezes a gente traz até algumas coisas que não são boas. A gente sabe que a gente vivenciou situações dolorosas, mas nós precisamos nos resolver. Você não pode passar uma vida inteira achando culpado para as coisas não terem dado certo. Aí eu te pergunto, e quando as coisas não dão certo e você não teve nada disso com os pais? E quantas pessoas não tiveram esses momentos assim de maldições, de tristeza, decepção com os pais e as coisas não dão certo do mesmo jeito? Vão culpar quem? A quem eles vão culpar? Deus? Porque também tem gente que diz, faz a mesma coisa com Deus. Deus, o Senhor não olha para mim. Deus, o Senhor nunca me viu. Deus, o Senhor me abandonou. É assim que as pessoas passam uma vida inteira. A gente precisa parar com isso. Porque você precisa se resolver com a sua fé, com aquilo que você acredita, com aquilo que está dentro de você. Porque nós temos tudo dentro de nós. Como eu sempre digo, nós temos que despertar. Não é acordar todos os dias, não. É despertar todos os dias. Despertar a sua inteligência emocional, a sua inteligência espiritual, né? Para que você possa entender as coisas e fazer com que elas melhorem. Porque assim a gente se torna seres humanos melhores, gente. Eu precisava dizer essas palavras porque tá aí o Natal, né? É confraternização, é amor. E nós temos que praticar esse amor por mais que ele seja dolorido. Nós temos que praticar isso, por mais que você esteja machucado com a vida, com as pessoas de dentro da tua família. Mas você precisa praticar esse amor. Porque a vida continua, a vida não para. E você vai continuar vivendo. Então é muito mais fácil você se resolver com as coisas que Deus colocou para que você pudesse se resolver. Né? A gente tem que saber lidar para não sofrer tanto, saber lidar com as adversidades, com as diferenças. Né? A gente precisa saber lidar com isso. Bom, eu vou estar jogando para vocês, estou na live do Facebook da Vibe Mundial, compartilhem, deem seus likes, né? Eu estou ao vivo na live do Facebook aqui da Rádio Vibe Mundial e também estou no estúdio. Para quem quiser estar ligando para cá, é 0 operadora 11 3171 0221 ou 0 operadora 11 3262 4490. Já eu vou estar atendendo vocês. Quero dar meu telefone de contato para as consultas, né? Olha, gente, até esse final de ano, eu não vou aumentar as consultas, né? Passando esse final de ano, eu já vou ter que realmente dar um acerto nas consultas, porque eu também preciso lidar com as contas que eu tenho para pagar, que também não são fáceis. Então, a gente é sobrevivente, a gente luta. E eu quero estar dizendo isso para vocês. Então, aproveitem, eu estou ali no metrô Saúde, uma quadra do metrô, bem próximo de você, né? E também atendo por WhatsApp, pelo telefone, por mensagem de voz, sob depósito bancário. As minhas consultas, mesmo eu aumentando um pouquinho, não é cara, dá para você pagar, né? Não vou sacrificar ninguém, porque eu sei quando a gente está com dor, como dói. Às vezes ouvir uma palavra ajuda muito. Meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090.
Vou dizer para vocês de novo, 0 operadora 11 984 19 50 90. É uma consulta de 1 hora, mas que pode te ajudar muito. Mas quero desejar um Feliz Natal, quero desejar que vocês confraternizem sim com a família, abracem aqueles que vocês amem, mesmo de máscara, mas abracem, né? Porque a vida passa muito rápido e tudo aqui é muito rápido e a gente sempre tem que exercitar esse amor, né? É isso aí, são os votos do Pai Anderson de Logoedé para vocês, do Sagrado Falando de Axé. Estarei quarta-feira aqui de novo, às 8h30 da manhã. Obrigado, Motumbá, Motumbaxé.